esse dado aqui, ó, dos 18 trilhões de dólares produzidos anualmente no mercado humano, se estima um grupo de economistas da ecologia, estimaram que os serviços oferecidos pelos sistemas terrestres giram em torno aí de 16 a 54 trilhões de dólares. Isso de bens velados e não velados, evidentes e não evidentes. São dados bem polêmicos, mas é bem provável que boa parte, na verdade, tudo que a gente produz, a não ser serviços humanos, software e tal, tem origem de ofertas de serviços ecológicos. Acho que não tem mais nada, né? Tá, a última coisa que eu queria falar aqui é o seguinte: a gente calculou biodiversidade, viu que o sistema biodiverso tem alta energia livre, tem baixíssima entropia, e quando eu fiz aquele cálculo de proporcionalidade, eu não quis colocar constante de Boltzmann para não restringir a entropia a só sistemas materiais, tá? E a gente pode fazer isso, a gente pode medir informação. E outra coisa que a gente pode considerar quando a gente vê sistemas biodiversos é não considerar só planta, só rocha, só animal, só vegetal. A gente pode considerar as 250 etnias diferentes. Como é que seria um sistema complexo formado de 250 etnias diferentes? Baixíssima entropia, altíssima energia livre. Agora troca o sistema com diferentes culturas por um sistema dominado por... Infelizmente não, calça jeans é bom até, né? Calça jeans, mas só que assim, eu só leio revistas americanas, eu só assisto filme americano, provavelmente vai chegar uma hora que eu vou falar só inglês e português, não vou falar as outras línguas, a minha cultura vai ser toda baseada na cultura europeia ocidental. Basicamente o que a gente tem? Um monte de milho no mesmo sistema, sem nenhuma biodiversidade. E a gente pode fazer essa proporcionalidade da entropia, da nega-entropia, da energia livre no sistema, baseando em diversidade. É mais ou menos isso que eu queria falar hoje, gente. Valeu! Perguntas? Bom, eu tenho perguntas. A minha pergunta é a seguinte: até que ponto isso aí é uma ideia aplicada para entender esse problema da biodiversidade, ou até que ponto eu posso de fato pensar como um sistema termodinâmico em que eu espere que a entropia diminua, que a entropia aumente, né? A gente espera que a entropia do sistema ou fique zero ou delta seja positivo, fechado, e aí então eu esperaria que para um aumento de entropia a gente tenderia para uma monocultura, mas tu está querendo dizer que é um processo humano que está gerando isso, que é o que a gente vê com os dados de mudança climática. Mas eu entendo que daí que o sistema dinâmico fica uma coisa de espontaneidade do sistema mesmo. Então isso para mim está um pouco confuso. Ou seja, a questão da espontaneidade do sistema termodinâmico entender que uma entropia maior fazer o delta positivo, ou ter uma ação humana gerando isso, mas a natureza já não geraria, então, se a gente pensar no sistema termodinâmico. Então, essa é a minha questão que ficou um pouco para mim meio complicada. Se a gente voltar num slide, não sei se vocês viram lá, em sistemas fechados, a entropia tende a aumentar, né? Então, sei lá, se a minha plantação fosse um sistema fechado de uma cúpula preta e isolada do pé à cabeça, provavelmente as plantinhas, se fossem várias plantas diferentes, elas iam começar a morrer, ia sobrar uma no fim, ia ser tudo igual. Planta ia ser igual, rocha, CO2 ia ser misturado, ia ser tudo igual. O que é isso, basicamente, né, Marcelo? Isso aí é aumento de entropia. Tem tudo igual, não tem biodiversidade, não tem diversidade nenhuma. Sistema fechado. O que acontece, o que resolve a tua dúvida, é que a gente tem que perceber que a Terra é um sistema aberto. Então, toda energia que a gente pode fazer, toda energia que a gente pode utilizar para produzir biodiversidade, que é basicamente ir contra a produção de entropia, que é isso basicamente, né? Como é que a gente vai contra a produção de entropia? Como é que a gente faz para ir contra a produção de entropia no caso do sistema aberto que é a Terra? De onde é que vem energia para que as plantas cresçam e tenham energia livre e que baixem sua entropia? De onde é que vem essa energia? Chato.
E aí? E daí, galera? Vem do Sol e do interior da Terra, da radiação da temperatura da Terra. Veja bem, a gente está aqui a 298 Kelvin. O espaço mais distante está na média de 3 Kelvin. E o Sol, que está próximo da gente, está a 6.000 Kelvin, só a superfície dele. Então, o que o Sol faz? O Sol joga um monte de fótons. Fótons o que são? Energia concentradíssima, energia de baixíssima entropia. O que a planta faz? Concentra isso aí. O que a planta faz? Tem CO2. Tem CO2 aqui em tudo. Ó. CO2 em tudo, tudo espalhado, aquela mistureba, entropia altíssima. Vocês já viram o gás aqui? Se eu tampar aqui, um copinho, já viram o gás todo da nossa sala entrar aqui, se fechar aqui dentro e fazer igual mágica aqui? O demônio de Maxwell faz isso. Concentra sistema de alta energia. Já viram alguém fazer isso? Vocês veem todo dia, as plantas fazem isso. Todas as moléculas de CO2 que estão em volta dela, ela vai puxando, vai concentrando. Vocês já viram cachoeira subindo? Água subindo, cachoeira? Olha, tu falou um vídeo na internet, uns dias. Tem, olha isso aí. O que é isso? É movimento. Isso é falcatrua. No caso das plantas, as plantas pegam a água do solo, usam 95% da energia que ela recebe do sol, ela não usa para fotossíntese, 5% é para fotossíntese. Os outros 95% ela usa para esquentar a água. E o que a água quente vai passando? Vai girando, vai movendo ciclos de anabólicos e vai produzindo com CO2 e a água, que parece uma turbina. Não é uma máquina, é um sistema complexo, não é uma máquina, mas o resultado energético é praticamente igual. Trabalha a partir do fluxo de água que passa de baixo e sobe. A planta é como se fosse uma cachoeira indo de baixo para cima. Então, Chaco, para responder a tua pergunta mais claramente, a custo de algo que vai de cima para baixo. Vai de cima para quem que vai de cima para baixo? O principal que vai de cima para baixo aqui no nosso sistema aberto? O Sol. Exato. Então, mas o acho Sol... que é só essa questão, que daí onde fecha a coisa. Daí fecha porque a não coisa. tem nenhum problema a gente ter um sistema termodinâmico que baixa a entropia, desde que tenha uma vizinhança que suba a entropia. E muito, a vizinhança que sobe a entropia, que é a lei da termodinâmica, segunda lei, é que a entropia é produzida. Mas essa entropia é produzida onde? No Sol. O Sol está produzindo entropia e, na verdade, a energia que ele está liberando pode ser utilizada por uma pequeníssima camada do planeta, que é uma fraçãozinha fora do equilíbrio, uma fraçãozinha em alta energia livre. É basicamente, se eu pegar um cano assim, ó, eu vou jogando o cano com água, aí a água vai fluindo, agora começa a aumentar a vazão, aquela água que parece que é só uma aguinha, ela começa a gerar turbulência. O que é uma planta? É uma turbulência. Volta numa equação ali, vamos tomar as equações desses agora. Pessoal, eu vou disponibilizar isso aí. Pode apertar o REC. Deixa eu perguntar a tua motivação aí, porque foi muito interessante essa questão e tu partiu de primeiros princípios, eu achei isso também legal, com a equação de Boltzmann ali. Aplicando num sistema que em princípio tu nem imaginaria. Claro que a entropia governa esse processo, como a entropia governa qualquer processo espontâneo, né? Mas da onde partiu essa motivação para ir atrás disso? Onde é que tu tirou essa ideia? Foi interessantíssimo. Não foi de uma vez, né? Mas se a gente for pegar de data assim, em 2012, ou um pouco antes, eu comecei a me ligar. Em 2011 eu comecei a me ligar nas plantas. Mais. A gente fez curso de química, né? A gente fica no laboratório e tal. Mas aí eu comecei a ter relação com a galera da biologia, com o pessoal da geologia. E aí eu fui fazer o curso na pós lá da química de fisicoquímica. E aí eu peguei o livro do Ilya Prigogine, que é Nobel de Química de 1977 e que estuda sistemas termodinâmicos fora do equilíbrio. E aí você começa a ler a utilização do conceito de entropia para sistemas no equilíbrio e fora do equilíbrio, aí tu começa a perceber a utilidade do conceito de entropia. E aí eu comecei a ler e comecei a usar isso no doutorado. Ver, calcular a variação de entropia para reações de troca de prótons em fungos. E aí comecei a perceber que eu podia usar o conceito de entropia daquele mesmo jeito que está colocado ali,
E aí eu percebi, nossa, é legal, dá para tirar dados com experimentos e tal. E aí eu fui lá para Bruxelas, e aí quando eu caí lá em Bruxelas, eu caí no departamento do lado, eu não sabia, o Ilya Prigogine tinha estudado lá. E aí eu falei, nossa senhora, aí continuou. Aí foi isso. Mas o Ilya Prigogine o Ilya Prigogine é nascido na Rússia, mas ele fez o trabalho dele todo lá em Bruxelas, né? Trabalho de sistemas fora do equilíbrio, que é o que a gente tem, né? Sistema biodiverso e sistemas fora do equilíbrio. Então toda vez que vocês quiserem falar assim, ó, só uma galera que está no vídeo também, toda vez que vocês quiserem falar assim, vamos atingir o equilíbrio do sistema, troca equilíbrio por estabilidade do sistema, tá? Porque sistema de equilíbrio é um sistema que já morreu. Sistema estável é um sistema que pode ter energia livre, mas está estabilizado, está lá funcionando. E é um sistema aberto. Mas isso aí, calminha, a gente vai lendo, talvez, ou discutindo. Certo? Muito bem, professor. Muito clara a sua apresentação. Estava bem curioso para assistir, acompanhar. E essas duas imagens aqui, elas trazem uma informação interessante, certo? E daqui para mim, né, me corrija se eu estiver errado, isso é uma crítica direta aos professores que usam desordem para caracterizar a entropia. Porque veja, lá na imagem de cima, para mim você tem uma condição de maior organização do que na imagem de baixo, certo? Para mim também. Né? Para mim também. O intuitivo seria pensar o aumento da entropia. Em cima está mais organizado, embaixo está mais desorganizado. E aí você tem um quadradinho diferente, né? Tem feijão, certo? Então, intuitivamente você, né, é direto, para mim é direto, não sei, para você. Não, acontece, por exemplo, um cristal perfeito é totalmente organizado. Sim. Aquilo ali é praticamente um cristal perfeito, o milho lá em cima. Aí... esse é um exemplo de onde você se dá mal. Não, pode. Aí, lá no artigo não disse que dá mal com esse exemplo, mas você acabou de trazer mais um lá, está 10. Então esse é o 11º. Pode ser. Né? Então, você está dizendo, ó, lá na situação de cima você tem uma condição de maior entropia, na situação de baixo você tem uma